obrigado por nos reunir aqui mais uma vez, Senhor. Chegamos aqui neste local, Senhor, cientes de que em nós mesmos nada temos para te oferecer, Senhor. Mas a tua graça nos habilita para toda boa obra, Senhor. E nós confiando no poder do teu Espírito que em nós habita. Nos colocamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Pedimos que o Senhor, de algum modo, sobressaia as nossas dificuldades, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, nos mostra mais das belezas do Senhor. Que a tua palavra nessa noite possa, Senhor, ganhar mais espaço no nosso coração, nos levando a te amar mais, a te desejar mais, nos levando a uma comunhão viva com o Senhor. Ajuda cada um de nós, primeiramente ao que fala, aos que ouvem. Ajude a este homem, esta mulher, esta criança, este jovem. Confiamos somente no Senhor. Amém, Senhor. Irmãos e irmãs, boa noite. Graça e paz do nosso Senhor. Gostaria, irmãos, nessa noite de continuar a mesma direção que estivemos meditando na última oportunidade que tivemos. E como nós podemos tocar em alguns assuntos relativos a essa questão do nosso discipulado a Cristo, naquilo que o Espírito vem fazendo nos nossos corações. De maneira que hoje eu queria dar uma olhada de uma maneira mais aprofundada sobre o que o nosso caminhar com o Espírito, ele requer daqueles que são os cooperadores de Deus. Porque se de algum modo nós temos entendido que o Senhor nesse tempo tem nos confiado algo, que o Senhor tem nos chamado para Ele mesmo, para o servir, não para servir a sua casa em primeira instância, mas servir ao Senhor mesmo em primeira instância. Então nós precisamos ver alguns princípios que a Escritura nos mostra para todos aqueles, então, que estão neste processo de caminhada com o Senhor. Aqueles que, de algum modo, como diz na linguagem dos livros da restauração, aqueles cujos quais o Espírito Deus despertou. Aqueles que Deus tem chamado. Aqueles que o Espírito, de algum modo, tem os constrangido, tem os trazido para perto, para que, então, eles sejam ministros, segundo a linguagem de Paulo, desta nova aliança de Deus no Espírito. Amém, irmãos? Então, queridos, se estamos falando disso, eu creio que um livro em especial nos ajuda muito. Vamos abrir, então, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, queridos. Vamos ler alguns versos nessa epístola, de maneira que vamos ver como que este relacionar de Paulo, através da obra do Espírito, pela experiência da cruz, pode então nos habilitar para toda boa obra. Na última reunião nós tínhamos falado sobre aquela experiência de Maria em Betânia. Consequentemente, irmão, se você avança naquela leitura, você sabe que um grande milagre acontece, ou seja, de que Lázaro, que estava morto, então ressurge, que algo que está aqui intrínseco também com aquilo que nós vamos ler, e vamos ver se nós conseguimos ganhar algum tempo nisso. Irmãos, quando nós abrimos essa epístola, paralelamente com a epístola primeira de Paulo aos Coríntios, nós temos que duas chaves abrem cada uma dessas epístolas. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, versículo 9 diz: fiel é Deus, que nos chamou para a comunhão do seu Filho. Então essa é a nota alta da primeira epístola de Paulo escrita aos Coríntios. Tudo que se resume dali para frente,
não deve ser inferior ao padrão desta afirmação. Fomos chamados à comunhão do seu Filho. Então você conhece toda a leitura que você faz subsequente àquela carta. De forma que então isso fica muito gravado no nosso coração. E quando nós chegamos aqui na segunda epístola, aonde Paulo tem que fazer uma defesa mais esmerada do seu ministério, aonde Paulo precisa colocar os atributos daqueles que se dizem cooperadores, ministros então dessa nova aliança de Deus no Espírito, da mesma maneira, nós temos um padrão, nós temos uma chave que Paulo nos dá, onde nós podemos ler todo o restante da epístola com este sentimento no nosso coração. Amém, irmãos? Vamos ler então, a partir do verso 6, para que os irmãos tenham algum contexto. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6 em diante. Diz assim: mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. E aqui vem a chave. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, irmãos, tudo que nós vamos ler a partir do verso 9 do capítulo 1, só pode ser lido e vivido na experiência de alguém que experimentou essa sentença de morte. É impressionante que Paulo coloca no final desse versículo, que ele diz, para que não confiemos em nós, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. Se lembra do milagre que o Senhor fez na vida de Lázaro em Betânia? E há uma outra figura linda para isso também no Antigo Testamento, irmãos. Você se lembra quando Abraão, Deus fez uma promessa para ele de um filho? E ao que nos parece, e segundo a Escritura nos mostra, quando Abraão recebe então essa promessa, diz a palavra que Abraão colocou Isaque dentro de uma tenda. Então Isaque passou a peregrinar com Abraão. Mas a uma certa altura, depois de Deus dizer para ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, o que Abraão tem que fazer com aquela dádiva maior de Deus? Colocá-la diante do altar. No ponto da experiência cristã, nada que Deus nos concede, sejam dons, ministérios ou qualquer outra atividade no corpo da igreja que não passe pela experiência do altar, não serve. Irmãos, é impressionante, porque o processo é o contrário. Quando nós achamos que temos algo do Senhor, que o Senhor nos confiou algo, o que nós fazemos? Retemos aquilo para nós. Fazemos daquilo o nosso deleite, a nossa satisfação, o nosso bom prazer. Mas o que Deus quer é que nós possamos levar de volta, entregar no altar do sacrifício. Mas Paulo diz que ele confiava no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, que impressionante. Porque naquele exato momento o que Deus fez foi justamente isso. Porque ele proveu para si um cordeiro. E quando ele proveu para si o cordeiro, a vida de Isaque foi poupada. Quando então o Senhor disse, não toque no teu filho. Da mesma maneira, quando Paulo escreve o capítulo 15, ele diz assim, se a nossa esperança se limita só a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Outra coisa, irmãos,
Sempre quando Paulo coloca a questão do ministério do Espírito, você sempre, na maioria das vezes, vai ver esta palavra associada com poder. Poder. Por que poder? Ora, irmãos, nós sabemos que aquilo que o Senhor requer de nós não é nada senão Ele mesmo. E se nós somos participantes na morte, também somos participantes na ressurreição. Mas de que maneira a ressurreição é possível? Mediante o ministério do Espírito com poder. Porque, segundo Paulo, o último inimigo a ser vencido é a morte. E o poder que vence a morte é o poder do Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E é nesse Deus que Paulo põe a sua confiança. Então esse é o padrão, irmãos. Colocar a sua confiança em Deus que ressuscita os mortos e em mim mesmo ter a certeza de que uma sentença de morte opera continuamente. Isso é o que rege a mente de Paulo nessa segunda epístola. Irmãos, se nós lermos essa epístola com cuidado, nós vamos ficar assombrados com o tamanho da responsabilidade do ministério do Espírito e também naqueles que são os cooperadores. Porque se de alguma maneira essa chave não é verdade no nosso viver, irmãos, nós estamos correndo um sério risco de estarmos enganando a nós mesmos. Amém, queridos? Avança comigo, por favor, capítulo 3, e vamos entrar em alguns detalhes, a partir do verso 2. No capítulo 1, 22, ele ainda vai falar da garantia do Espírito, está logo atrás, não é? O Senhor nos garantiu, nos deu o penhor do Espírito. E aí no capítulo 3, versículo 22, versículo 2, ele diz: Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. De novo, olha essa chave. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual, sobreexcelente glória. Então veja, irmãos, agora ele faz essa comparação desse ministério do Espírito. Avança, quando você chega no capítulo 4, vamos avançar, por favor, irmãos. Capítulo 4, versículo 1. Pelo que tendo este ministério. Que ministério é esse, irmãos? Capítulo 3 nos diz, é o ministério do Espírito. Irmãos, não há outro ministério no Novo Testamento. Se você está lendo a carta de Paulo aos Coríntios, saiba, o Senhor, quando Ele morre e ressuscita, e o Espírito é derramado para dentro da igreja, nós começamos lá em Atos a essa nova esfera de atuação do Senhor. Então nós temos que agora, nós estamos debaixo do ministério, e não dos ministérios, mas do ministério do Espírito. Então este é o ministério que Paulo chama ministério da nova aliança, ministério do Espírito, ministério da da reconciliação, ou palavra da reconciliação. São palavras equivalentes que apontam para uma única coisa: o ministério do
Espírito. Então, quando ele chega no capítulo 4, ele diz, pelo que tendo este ministério. Agora veja, versículo 6. Porque Deus que disse das trevas, resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Moisés? Não. Na face de Cristo. O conhecimento da glória de Deus na face de Cristo é a obra do ministério do Espírito. Esse é o ministério do Novo Testamento. Porque, de algum modo, esta é a sobreexcelente glória. Olha o versículo 18. E todos nós, do capítulo 3, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando por espelho, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então veja, irmãos, essa é a sobreexcelente glória. Qual é a sobreexcelente glória? Que nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Por isso essa glória é sobreexcelente. E esta glória é maior que a glória do primeiro ministério, ou da primeira aliança. Porque se aquela glória que era passageira, que colocou aquela luz, ou aquela glória na face de Moisés, de forma que era desvanecente, ou seja, que ela cumpria determinado tempo, agora este ministério, ele é revestido de uma sobreexcelente glória para a iluminação do conhecimento de Deus, não na face de Moisés, mas agora na face de Cristo. Por isso, irmãos, que nós dizemos que o ministério do Espírito é abrir mais a pessoa e a obra de Cristo a nós. Porque à medida que o Espírito nos mostra mais de Cristo, mais nós conhecemos de Deus na face de Cristo, através desse ministério, dessa sobreexcelente glória. Não é algo mais passageiro, mas Paulo diz que é atual, que é maior, que excede, que é permanente e que é eterno. Então, irmãos, quando nós vemos esses assuntos, nós precisamos sempre ter em nota aquela primeira grande sentença. Porque se nós queremos ver a glória de Cristo, nós precisamos ver a cruz de Cristo. Irmãos, o Cristo sem a cruz não é outro Cristo, senão o anticristo. A glória de Cristo é a sua cruz, a sua pessoa e a sua obra. Se de algum modo, na nossa experiência cristã, nós estamos querendo experimentar o agir do Espírito, a direção do Espírito, ou quem sabe, como alguns gostam de dizer, um avivamento do Espírito, saiba de uma coisa: ele só vai nos conduzir para este lugar, para a cruz de Cristo. E o que nós vemos na cruz de Cristo? Em primeira instância, todos nós éramos culpados diante de Deus. Em segunda instância, a graça de Deus se manifestou a nós, porque nós não merecíamos nada. Ele fez tudo. A nossa única contribuição foi com os nossos pecados. Em segunda instância, quando essa graça opera em nós, como diz Paulo na linguagem aos Filipenses, que nós vamos ler agora, quando essa morte opera em nós, ela agora é aroma de vida para aqueles que creem e aroma de morte para aqueles que não creem. Agora veja comigo, volte por favor esse texto, ainda em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, irmãos. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos como os que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, pois, para estas coisas é suficiente, habilitado, aprovado. Sabe quem são esses que para essas coisas é suficiente? Aqueles que em si já tiveram uma sentença de morte.
Porque se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. O que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós precisamos ser esse bom perfume de Cristo, tanto para os que creem quanto para os que não creem. Agora, quem são os habilitados para isso? Aqueles que conhecem muito? Aqueles que têm uma grande biblioteca na sua casa? Aqueles que leem muito? Não. Aqueles cujos quais aquela sentença de morte opera. Estes são habilitados para exalar o bom perfume de Cristo. Irmãos, essa é uma sentença muito alta. Porque de alguma maneira nós somos escolados a cooperar na força do nosso entendimento, na força do nosso braço, com o nosso dom, com o nosso bom, com o nosso talento. Irmãos, isso não é ministério do Espírito. Isso não é ministério do Novo Testamento. Isso é carne. Isso exala mau cheiro na presença do Senhor. Nós precisamos, pelo Espírito, de uma experiência contínua e atual com a cruz de Cristo, para que esta sentença opere em nós e para que o bom perfume de Cristo seja exalado. Não vim trazer paz, mas espada. Irmãos, a igreja virou uma grande diplomacia hoje em dia. Somos diplomatas do Evangelho. Irmãos, o Senhor não precisa de diplomatas do Evangelho. O Senhor precisa de homens e mulheres no poder do Espírito. Aqueles que, se preciso for, assim como Estevão, até a sua vida seja ofertada. É só isso, irmãos. Não precisamos negociar nada. Às vezes, nós para agradarmos alguns. Já viu isso, irmãos? Eu vejo isso acontecer muito numa reunião familiar. Quando algo acontece, a sua consciência primeiramente te acusa, sabe por quê? Porque em nós habita o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus no nosso espírito testifica. Sabe qual que é muitas das vezes a nossa atitude para não sermos chatos, para não sermos mal compreendidos? Complacência. Perdemos o sabor. Deixamos de exalar o bom perfume. Deixamos de proclamar as boas novas. E passamos a ser sal sem gosto. Irmãos, do ponto de vista da experiência cristã, creio eu, que aqui está o grande atoleiro dos cristãos. Perderam seu sabor, não exalam um bom perfume, não são para Deus habilitados em toda boa obra. Irmãos, quando Paulo diz, em nada me argue a consciência, 1 Coríntios capítulo 4:4, significa, e ele ainda dizia assim, mas ainda assim, embora a minha consciência não tenha do que me acusar, quem me julga é o Senhor. Muitas das vezes nós estamos satisfeitos, né, irmão? A minha consciência está limpa, não é assim que a gente ouve por aí? Mas ainda Paulo vai além, quem me julga é o Senhor. Aqui está a minha consciência, quem me julga é o Senhor. Às vezes, irmãos, nós estamos satisfeitos com o juízo que a nossa consciência faz de nós mesmos. Você tem feito tudo certo, você faz tudo ok, você é um bom marido, você é uma boa esposa, você é um bom filho. Quem me julga é o Senhor. Nós temos que partir daí, irmãos. O julgamento acerca de nós vem do Senhor. Amém, queridos? Então essa é a nota que Paulo vai dando, irmãos, aqui nessa segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Eu queria também ler outro texto, capítulo 5, a partir do verso 18. Então não vamos perder essa chave, irmãos, do capítulo 1. Diz assim, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Disse isso para os irmãos, são palavras equivalentes aqui nessa epístola. A saber,
que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou, o que, irmãos? A palavra da reconciliação. Veja, ele sempre está apontando para este ministério, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, veja isso, capítulo 6, versículo 1, e nós na qualidade de quê? Cooperadores com ele. Eu não sei por que esse ele aqui na minha Bíblia está minúsculo, irmãos, mas nós sabemos que aqui ele está falando do Senhor. Somos cooperadores com ele. Por que nós somos cooperadores? Porque o operador é ele, só ele opera. Também vos exortamos que não recebeis em vão a graça de Deus. Irmãos, Paulo diz, não anulo a graça de Deus. O que é anular a graça de Deus, queridos? De algum modo, irmãos, o Senhor tem nos mostrado isso na nossa experiência de caminhada com o Senhor. De que se nós, ou se a mim mesmo, de alguma maneira, achar em mim algo melhor do que aquilo que Cristo é, isso é tornar nula a graça de Deus. Vã a graça de Deus. De forma, irmãos, que o que Deus quer é um novo homem da nova criação. Às vezes, irmãos, nós pensamos que nós passamos por um processo de reciclagem, e não é isso que Deus faz. Irmãos, Deus destruiu na cruz, de uma vez por todas, a natureza adâmica. Nada vem de lá. Deus não quer nada de lá. Deus não se associa com nada de lá. Deus não se submete a nada de lá. Ele não precisa do auxílio de lá. Deus precisa somente de uma coisa: do seu Filho vivendo em nós. Então, quando ele trata desse novo homem da nova criação, irmão, significa que agora, em Cristo, tudo tem a proporção de Deus. Tudo coopera para o bem do propósito de Deus. Então, irmãos, nós precisamos buscar daí auxílio. Nós precisamos do Espírito tirar daí a suficiência. Daí tirarmos tudo aquilo que agrada a Deus e não de nós. E não fazermos introspecção. E não buscarmos em nós dons, talentos, algo de bom. Irmão, mas ouvirmos o Espírito. Naquilo que o Espírito tem requerido em nós. Para que a vida de Cristo se manifeste em nós. De que maneira? Como diz Paulo também nessa epístola, através da morte. Todo dia morro. Claro, irmãos, aqui está a nossa experiência subjetiva. Escrevendo aos Romanos, ele diz, sabe, porém, isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, a nossa velha natureza. Mas ainda, irmãos, estamos no corpo dessa carne. Por isso ele escreve, todo o dia morro. Irmãos, essa é a nossa necessidade. Nos anularmos, morrermos todo dia, para que a vida de ressurreição se manifeste em nós, através de nós. Irmão, você pensa que o Evangelho só pode ser pregado por quem fala? Ou quando se abre uma Bíblia? Em primeira instância, irmãos, o Evangelho deveria ser proclamado em vida. Vida. Claro, irmãos, ele é proclamado com palavras, graças ao Senhor por isso. Mas, queridos, o quanto nós precisamos ser um testemunho em vida. Não de que nós sabemos que Deus faz algo, mas que nós somos testemunhas de que Deus fez algo em nós. Somos conscientes, irmãos, de que Deus fez algo em nós. E não de que nós temos a receita do sucesso. E de não que nós sabemos como se deve portar, mas de que Deus fez algo em nós. De que nós, para nada prestávamos. Éramos escória, lixo. Estávamos separados de Deus. Mas que Ele, pela sua graça e misericórdia, fez algo em nós. E o resultado disso é aquilo que somos. É isso que Paulo fala para os coríntios. Vocês são uma carta escrita, lida por todos. A pergunta que se faz é, o que as pessoas têm lido de Cristo na nossa vida?
ou se leem mais a nossa autobiografia, né, irmãos? Que tragédia. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Ainda, irmãos, você vai ver capítulo 7. Veja como que essa sentença de morte ela opera em algumas áreas. Capítulo 10, até mesmo a tristeza. Veja isso, irmãos. Porque a tristeza, segundo Deus, 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. Oh, queridos, é possível sim entristecermos para o arrependimento e isso produzir em nós salvação. Até mesmo a tristeza segundo Deus. Se em nós opera essa sentença de morte. Porque senão, a tristeza que vamos sentir é segundo o mundo. E essa produz morte. Veja, irmãos, que instâncias isso vai tomando. É por isso que quando Paulo chega, Filipenses, vamos abrir aqui, irmãos. Enquanto eu estou com esse texto aqui em mente. Capítulo 3, nós até lemos esse texto na última reunião. A partir do versículo 7, ele diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, né? Versículo 10, ele diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Agora de novo, olha onde que a mente de Paulo está. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Porque o Deus em quem aquele que recebeu em si uma sentença de morte confia é aquele Deus que ressuscita os mortos. Mas volte de novo nesse versículo 10, irmãos. Veja, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Veja, irmãos, que são 3 níveis. Como nós podemos conhecer o Senhor? O poder da sua ressurreição. A comunhão dos seus sofrimentos? Alternativa C. Conformando-nos com Ele na sua morte. Irmãos, se nós tiramos isso daqui do texto, tudo que está descrito acima fica impossível. Como que nós vamos conhecer o Senhor? O poder da sua ressurreição. Sermos participantes nos seus sofrimentos, sem não nos conformarmos com Ele na sua morte. Por isso que Paulo diz, ninguém me moleste, trago no meu corpo o que sobra das aflições de Cristo pela sua igreja. Ah, irmãos, se você prega e diz, quem quer conhecer o Senhor? Muitos vão levantar as mãos. Quem quer conhecer o poder da ressurreição do Senhor? Essa é a grande preocupação de muitos. O que vai acontecer conosco depois que nós morrermos? Alguns se habilitam até mesmo a participar nos sofrimentos de Cristo. Mas conformar com a morte, experimentar o que Cristo experimentou. Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Meu querido, me responda isso. Jesus, acaso era desobediente? Mas, irmãos, ele veio e assumiu a sua e a minha condição. E ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. E tudo o que ele sofreu foi o que o habilitou para, na linguagem do escritor aos Hebreus, ser aquele sumo sacerdote desta tão grande salvação. Que na linguagem de Pedro, os profetas indagaram e inquiriram, pesquisaram, estudaram, se mexeram, porque queriam saber dos sofrimentos referentes a Cristo e a glória que seguiriam aqueles sinais. Irmãos, o Espírito Santo é muito seguro. Queridos irmãos e irmãs, se a nossa experiência cristã tem sido algo abaixo disso, dessa experiência da cruz, dessa experiência de conformação com Cristo na sua morte, meu irmão, minha irmã, nós perdemos
o fio. Perdemos o ponto de partida. Nos perdemos no caminhar. Porque nós precisamos, irmãos, estar unidos com Cristo, conformando-me com Ele na sua morte, para o conhecer, para experimentar o poder da sua ressurreição e para participar nos seus sofrimentos. Porque se isso acontece em mim, tudo isso me é possível, irmãos. Como diz Paulo em Gálatas, que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora, vivo pela fé, não por mim, pela fé no Filho de Deus. Esse é o ministério do Espírito, irmãos. Vamos voltar então em 2 Coríntios, querido. Você vai ver que Paulo vai passar por muitas questões, com referência a contribuições, não é? Mas eu queria, irmãos, encerrar num texto. Veja, capítulo 10, versículo 11. Por exemplo, quando ele defende a sua autoridade apostólica, aqueles que o acusavam, olha o que ele diz: considere o tal isto, que o que somos na palavra, por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Irmãos, como que isso é possível? Se nós estamos dizendo que nós somos cartas de Deus, nas quais os homens podem ler Cristo em nós, Paulo está dizendo, irmãos, que isso era tão verdadeiro na sua experiência, que aquilo que ele era por carta ausente, ele seria em atos presente. Significa que aquilo que era lido não era diferente daquilo que era, ou de que era na essência. De forma, irmãos, que isso mostra uma transparência de caráter muito clara. Por isso ele diz: quem é habilitado para estas coisas? Para ser um bom perfume de Cristo. Porque para ele, irmãos, não fazia diferença se eles estavam o conhecendo por carta ausente, porque aquilo que ele era em carta ausente, ele seria em atos na própria presença deles. Porque nele, ou em Paulo mesmo, havia sido habilitado por aquela sentença para ser ministro, então, dessa nova aliança. Amém, irmãos? Capítulo 12, eu queria fechar com algumas observações. Veja, irmãos, ainda falando dessa defesa dele. Versículo 13, ele está falando desses falsos apóstolos, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Olha o que ele diz: transformando-se, que coisa, irmãos, em apóstolos. Está vendo, irmão? Aonde que alguém que não tem aquela sentença de morte aplicada, olha o que esse alguém é capaz de fazer. Transformando-se, não transformado, mas transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás, olha aonde Paulo vai colocar o nível da atividade de alguém que se transforma em discípulo de Cristo, em apóstolo de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito. Veja isso, irmãos. Pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Irmãos, quantos têm se constituído apóstolos, ministros, cooperadores? Quantos se intitulam? Quantos se dão nome, posições? Transformando-se e não transformados. Paulo diz que isso não é de se admirar, porque até mesmo Satanás se transforma em anjo de luz. Mas esses, irmãos, se transformaram a si próprio. E a verdadeira experiência de transformação, segundo a palavra, é aquela que aqueles que experimentaram o novo nascimento em Cristo são nova criatura. As coisas velhas passaram. Eles não se transformaram, irmãos. Eles foram transformados
Irmãos, isso é muito sério. Se nós perdemos de vista, no ponto da experiência do serviço a Deus, sem essas características em nós, quanto nós vamos prejudicar a obra. Paulo escreve aqui que nem mesmo os limites de Deus ele ousava avançar entre os irmãos. Queridos, o quanto isso é sério. Somente o novo homem da nova criação pode tal. Porque nós sempre extrapolamos o limite, irmãos. No trato, no cuidado, no discipulado, no zelo, na disciplina, nós somos desequilibrados por natureza. Quando disciplinamos, disciplinamos além da conta. Quando liberamos, liberamos além da conta. Fazemos tudo de forma desregulada, irmãos, mas nós precisamos pedir a ajuda do Espírito para que Cristo venha crescer em nós, para que essa vida de equilíbrio seja edificada em nós. Assim como aquela túnica sem costura seja então tecida pelo Espírito no nosso espírito. E que nós não venhamos dar testemunho de nós, mas dele, irmãos. Para que não sejamos testemunho de nós, mas dele. Para que não venhamos a nos transformar em apóstolos, em cooperadores, em qualquer outra coisa, mas que ele nos transforme naquilo que ele bem entender. Irmãos, do ponto de vista da caminhada cristã, se nós não passarmos por este crivo de nos oferecer a Deus, rogo-vos, pois, Romanos capítulo 2, que apresentei os vossos corpos a Deus. Irmãos, se nós não tivermos essa experiência de consagração, de entrega, de dizer, Senhor, é tudo teu. Na linguagem de Abraão, foi o Senhor que me deu, é teu. Irmãos, se isso não for a nossa experiência, o caminho da maturidade não será trilhado por nós. Nós precisamos de uma vez por todas oferecer a Deus em sacrifício aquilo que Ele nos dá de bom grado. Não fazer disso para nós, irmãos, algo bom e algo atrativo. Para nós mesmos. Mas que isso seja para Ele, para o louvor da glória da sua graça. Como diz Paulo, sou o que sou, pela graça. Pela graça. Irmãos, e quando Paulo então termina essa epístola, você percebe que ele diz assim, escrevendo aos Filipenses, rogo-vos, pois, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. A nossa glória, irmãos, é só nele. A nossa alegria é Ele. Tudo é dele, para Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Portanto, irmãos, nós precisamos pedir ao Espírito que nos retire de cena. Que nos faça desaparecer. Para que aquilo que é de Cristo mesmo seja edificado em nós, através desse ministério de sobreexcelente glória, porque vamos experimentando de glória em glória, contemplando a face do Senhor como por um espelho, e nessa imagem nós somos transformados, nessa sobreexcelente glória, no trabalhar do Espírito em nós. Amém, irmãos? E ainda assim, irmãos, se resta alguma dúvida, quando você chega no capítulo 12, Paulo fala sobre essas visões. Ele fala, passarei, não é? A falar das visões. Conheça um homem, não é assim? Que foi arrebatado, não sei se no corpo ou fora do corpo. Mas lá no meio desse capítulo ele vai falar de um espinho na carne. Para que ele não se ensoberbecesse nas visões. Irmãos, vamos pedir ao Senhor que nos coloque no devido lugar. Sabemos que de nós e de nós mesmos, nós somos um perigo, irmãos. Um perigo. Que Ele nos coloque no nosso lugar. Que a palavra dEle opere em nós. Que Ele possa fazer morrer todo dia esse Adão que insiste tanto, não desiste de nos oferecer ajuda, de nos ensinar a criar filhos, a sermos pais, a sermos mães, servos, mas que nós vamos pedir ao Espírito que somente aquilo que é Cristo
seja edificado em nós. E que à medida que Ele nos mostrar, irmãos, o que precisa ser tirado, que nós tenhamos também em nós a coragem de, como Abraão fez, depositar isso no altar e dizer: Senhor, é teu. Amém, queridos? Vamos orar, irmãos. Senhor, mais uma vez, obrigado por esse tempo. Ó Deus, o quanto nós precisamos realmente dessa experiência, Senhor. Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos mostra, Senhor, a cruz de Cristo, Senhor. Nos faz experimentar o poder da vida em ressurreição, Senhor. Ó Deus, nos faz conhecer o Teu Filho Jesus, Senhor, através do ministério do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, nos transformando de glória em glória na imagem de Cristo. Senhor, porque nós estamos bem conscientes que de nós e por nós não temos nada, Senhor. Mas o Teu Espírito é tudo em todo, Senhor. Senhor, nós Te damos graça, Senhor, Te louvamos, Senhor, porque a Tua graça nos habilita, nos capacita. Senhor, na Tua graça nós temos habilitação para toda boa obra. E o Teu Espírito em nós, ó Deus, é a garantia, é o penhor, ó Deus, de que nós estamos sendo transformados. Nos ajuda, Senhor. Ó Deus, trabalha em nós. Nos ajuda a cada dia tomarmos a nossa cruz. Senhor, e que ainda que nós tenhamos um bom testemunho da nossa consciência, que nós possamos ir além. Quem nos julga é o Senhor. Senhor, não nos deixe enganados, seja na nossa consciência, seja nos nossos afetos, Senhor, seja no nosso ver, no nosso ouvir, no nosso falar. Senhor, quem nos julga é Ti mesmo, Senhor. Porque importa que um dia todos nós compareceremos diante do Teu tribunal. Senhor, as nossas obras falarão por nós. Por isso eu Te peço, tem misericórdia de nós e nos ajuda nesse tempo a sermos ministros fiéis, dispenseiros fiéis do ministério da nova aliança no Teu Espírito, Senhor. Bendito seja o Senhor para sempre. Bendito seja o Senhor para todo o sempre, Senhor. Te louvamos para sempre, Senhor. Amém, Senhor.